pessoal, estamos começando mais um episódio do Bearcast. A gente está aqui no estúdio FTS, um estúdio prontíssimo de criação digital, um estúdio audiovisual completo, treinamento, podcast, que é uma inovação, aqui em Belo Horizonte, no coração da Savassi. Então, do meu amigo Lúcio Flávio, sensacional estúdio. E hoje a gente está com a entrevistada Marília Cordeiro. Marília é sócia fundadora e idealizadora da Organização Sincera. E eu convidei o Leonardo Fabel, nosso professor. Nós fizemos, eu e a Marília, uma formação juntas em coach, na Mentes. E o Léo foi nosso professor lá. Então, convidei ele para me ajudar a sabatinar a Marília aqui. E aí, gente, tudo bem? Oi, Léo. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Tudo tudo jóia? bem? E Marília, é um prazer muito grande receber vocês, viu? Estou muito feliz com essa oportunidade e esse reencontro também, né? Com certeza. Então, vamos lá, Léo, fala um pouquinho do seu currículo, da sua profissão, como que você está se desenvolvendo hoje. Legal. Vou ser bem breve aqui, porque a protagonista hoje é a Marília, né? Agradecer a você, Adriana, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, é um privilégio estar do lado aqui de vocês, que passaram pela Mentes, fazendo curso lá de formação em coaching com a gente. E a gente teve muita sorte e o privilégio muito grande de atrair muita gente bacana, muita gente boa para perto da gente. Nos 4 anos de operação da escola, a gente fechou a escola recentemente. Em dezembro a gente encerrou as operações e agora eu estou reformulando alguns produtos e serviços que eu tenho, né? Eu sou especialista em gestão de projetos, sou engenheiro de formação, especialista em gestão de projetos. Eu tenho um produto de negociação, que é um programa de desenvolvimento de negociadores, que tem um treinamento, tem workshop, tem mentoria, que pode ser individual e pode ser para pequenos grupos. E além desse meu programa de desenvolvimento de negociadores, eu trabalho dentro do universo da gestão de projetos, ensinando pessoas a gerenciarem projetos, ensinando equipes a se desenvolverem nesse universo como líderes, e tanto para empresas quanto para profissionais. Além disso, sou professor de algumas instituições de ensino, atualmente focado muito mais no IBMEC, no IATEC, e, enfim, estamos aqui nessa sexta-feira de carnaval, no olho do furacão aqui da Savassi, para falar aqui de um assunto incrível que é de organização. Sobre organização. Gestão do tempo, produtividade, e a Marília tem bastante conhecimento, conteúdo, experiência nessa área e vamos ver o que a gente vai conseguir extrair dela. Ensinar um pouquinho pra gente. E um dos motivos desse convite é exatamente por identificar mesmo essa demanda, né, das pessoas, como aparentemente é uma coisa tão óbvia que se você for organizado, você se torna mais produtivo, mas é tão difícil, né, Marília? Assim, é muito difícil encontrar pessoas que realmente são organizadas e conseguem ter foco e ter produtividade, né? Sim, é incrível, assim. Eu, particularmente, não sabia disso antes de começar com a Organização Sincera, porque eu sempre tive essa facilidade. Na verdade, eu sempre entendi que isso era importante para mim, porque o meu perfil, apesar, né, de conseguir me organizar, é executor. Então, eu aprendi a desenvolver essa habilidade para que eu conseguisse executar mais coisas na minha vida. Então, isso veio lá desde novinha, assim, em época de escola eu já fazia a gestão do meu tempo, assim. Claro que hoje o que eu trabalho tem muito do que eu aprendi estudando mesmo sobre o assunto, ferramentas e tal, mas a essência eu considero que foi um desenvolvimento. Mas eu fiquei muito surpresa ao descobrir que as pessoas não faziam isso, né? E que a maioria, principalmente, eu acho que é uma característica muito brasileira, de deixar as coisas acontecerem, deixar para a última hora, no fim dar certo, né? E tudo, e até se acostumar com o atraso, se acostumar com uma entrega sem muita qualidade. Então, acaba que é uma coisa que muitas vezes é aceito e as pessoas se acomodam e acostumam com isso, mas quando elas começam a ter uma maturidade maior sobre o que elas querem para a vida delas, sobre qualidade de vida, né? Quando começa a vir muita cobrança, elas começam a perceber que isso é, sim, muito necessário
para que elas atinjam, né, os objetivos delas. Então, realmente é importante a gente olhar para isso, para que a gente tenha aí uma tranquilidade maior. Verdade. E conta um pouquinho pra gente, então, como que isso tudo aconteceu? Eu sei que teve um ponto de corte aí entre entender que tinha essa habilidade bem desenvolvida e transformar isso no seu objetivo profissional. E fala um pouquinho sobre você, Marília. Sim. Se apresenta aí. Vamos lá, eu sou engenheira de formação também, como o Léo, formei em engenharia civil na FMG, mas desde que eu me formei eu já sabia que eu não queria atuar, então eu fui desbravando mesmo o mundo profissional aí para tentar me encontrar, então isso sempre foi um incômodo, né, pessoal. E aí eu depois fui trainee na Localiza, fiz job rotation lá, então foi quando eu comecei a entender um pouco mais de empreendedorismo, interno, né, mas na verdade mais de business. E quando eu saí de lá, eu saí para criar minha startup. Então, de verdade, naquele momento eu entendi que eu queria empreender e que eu era empreendedora. E foi um período muito difícil na minha vida e tudo, acho que culminou com um burnoutzinho no final. E foi onde eu conheci a Mentes e comecei a olhar mais para esse desenvolvimento pessoal. Nesse processo, então, eu passei por algumas instituições diferentes, né? Então, fui para a empresa de engenharia, depois para uma empresa multinacional, né? Como a Localiza, depois eu fui para startup e, por fim, eu trabalhei 2 anos no comércio da minha família. Então, eu experimentei muitas coisas até chegar nessa ideia, né? Que, na verdade, não foi uma ideia que foi trazida por mim, foi criada por mim. Foi uma necessidade de mercado, vamos dizer assim, que os meus amigos perceberam e falaram que eu era muito boa nisso, eles perceberam isso e me propuseram de desenvolver um trabalho nesse sentido. Então, realmente, quando eu entendi que haviam pessoas trabalhando com isso, que esse era um trabalho que fazia diferença na vida das pessoas e que as pessoas realmente estavam precisando disso, foi quando realmente as coisas foram acontecendo. Então, atrelado ao meu desenvolvimento como coaching, né, junto lá com a Mentes que a gente estava fazendo, veio isso, eu comecei a estudar muito, também veio a Fundação Estudar no meio do caminho, né, que é uma instituição que eu gosto muito, que sempre foi importante para mim quando eu fiz os cursos lá, foi importante para o meu desenvolvimento pessoal, e aí depois eu me inscrevi e me tornei instrutora, né, sou facilitadora da Fundação Estudar também. Então, juntou tudo isso aí e eu acabei me vendo no mundo mais de ensino, né, e empreender junto com o ensino. E hoje eu sou consultora de organização e produtividade e eu ajudo as pessoas a se organizarem e terem mais produtividade na vida delas. Bacana demais. Muito bom. Olha, e a nossa proposta hoje é que a gente direcione um pouco esse assunto de organização para a educação familiar, para adolescentes, né? Enfim, o que você consegue imaginar nesse universo que essa organização pode trazer de benefícios diretos, assim, para um ambiente familiar e para um filho estudante que está num momento de estudo mais exigente? Sim. Então, é interessante a gente falar disso porque eu considero que a minha metodologia de gestão do tempo, ela foi fundada lá na época que eu era estudante mesmo, né? Eu desenvolvi isso aos poucos ali. Eu não sei de fato quando que começou, porque a primeira memória que eu tenho disso é na 8ª série, então provavelmente antes disso eu já fazia, não sei quando. Eu sei que toda semana eu pegava uma folha em branco e desenhava a minha semana ali e distribuía como que eu ia fazer isso. Né, até acho que eu posso contar essa história aqui, que é uma história engraçada, que é a minha primeira lembrança de quando eu comecei a fazer isso. Eu estava fazendo esse planejamento semanal e eu sempre escrevo ao lado, né, os meus objetivos da semana, o que eu tenho que fazer. Então, na época de escola, né, trabalhos, provas, essas coisas. E aí, também, as coisas que eu queria fazer. Então, tinha os meus objetivos, as minhas coisas, e tinha o nome do meu namorado na época, né? Na 8ª série. E aí, eu tinha riscado o nome dele, porque eu vi que não ia ter tempo pra ele no fim de semana. E aí, a minha amiga virou, assim, e falou, vocês terminaram e tal. Eu falei, não, eu só não vou ter tempo pra ele. Aí, ela assustou, assim. E aí, eu lembro disso. E eu acho que o mais engraçado foi que eu lembro também
que isso não funcionou, né? Que no final das contas eu fui ver ele. E é isso hoje, refletindo, até pelo processo que os meus clientes passam, tem muito essa maturidade da organização, né? De você participar desse processo, entender o que funciona para você de fato, para aí você conseguindo ser mais assertivo na hora que você faz os seus planejamentos, né? Então, eu fui inocente ali naquele momento de achar que, de fato, eu ia conseguir concentrar, ter foco e fazer tudo que eu precisava de fazer e não ia ter tempo para o meu namorado. Mas o que aconteceu de fato é que a gente acaba escolhendo muitas vezes pela emoção, né? E a gente vai e faz certas escolhas que não vão promover tanta produtividade em termos de trabalho ou escolar, mas que vão cumprir um papel importante na nossa vida também, né? Então, hoje é muito importante ter essa consciência que esses outros aspectos estão inclusos, assim, é um pacotão. Mas voltando para sua pergunta, eu acho, assim, que ter esse planejamento sempre me ajudou demais a conseguir alcançar os meus objetivos, assim. Sempre fui uma boa aluna, né? Conseguia entregar muito de trabalho, de boas notas, e sempre consegui também ter o meu lazer. Eu lembro que no colégio eu gostava de fazer as coisas primeiro para ficar brincando depois a tarde toda, assim. Segunda série, terceira série, eu sempre fiz isso. Eu chegava do colégio, já fazia para casa. Nossa, antes de publicar isso, eu preciso dar para os meus filhos ouvirem, sabe? Porque esse mantra de fazer a sua obrigação primeiro e divertir depois. Então, e é muito engraçado, porque ninguém tinha me falado isso, eu fazia, mas eu tinha tanto prazer, porque eu falava assim, porque a matéria estava fresquinha na cabeça, eu sabia o que a professora tinha pedido, eu já tinha entendido ali, eu fazia rapidão e ficava brincando a tarde inteira, até a noite, se deixasse, assim. E aí eu ficava animada de fazer antes, entendeu? Porque eu sabia que eu ia poder aproveitar. Então, isso foi algo que eu sempre tive para mim, que virou uma verdade, né, na minha vida, assim, que hoje eu percebo. Claro que a gente vai passando por fases e nem sempre é tão certinho assim, e eu entendo que nem todo mundo é como eu, mas eu percebo, e sempre que eu organizo, né, tenho consultoria com mães, com pais e tudo, quando a gente realmente distribui as nossas funções e a gente entende que vai ter tempo para fazer as coisas, só que não tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa de cada vez, às vezes um dia da semana você vai fazer isso e tudo, fica muito diferente. Então, tanto para a rotina familiar, quanto para a rotina do estudante, é totalmente diferente se você se prepara para isso. Porque é muita coisa. A gente lida hoje... O estudante mesmo tem muita demanda. É muita coisa mesmo, assim. Na época de engenharia, eu estudei todos os finais de semana da minha formação, assim. Era muita coisa para estudar. Então, o que você precisa sempre de entender para se planejar, na minha opinião, é entender qual que é o seu objetivo. Tornar isso o mais claro possível. Do até onde você vai, o que você precisa estudar e qual o tempo que você tem para isso. Né? Porque se você não delimitar isso fácil, né? No papel, às vezes é difícil de arranjar tempo, quando você começa a fazer o planejamento. Se você não fizer isso antes, você não vai estar preparado, você não vai conseguir e você vai estar sempre se cobrando. Em contrapartida, se você começa a se planejar, entende qual é o seu objetivo, vê lá no papel, que já está difícil no papel, você pode estabelecer uma meta de ir até tal ponto, ou de objetivo de estudo, ou de horário, e saber que até ali tá bom. Né? Ali foi seu objetivo, ali seria o máximo que você conseguiria. Inclusive, eu faço muito isso para estudantes de concurso, né? Porque, cara, material para estudar é infinito. Então, assim, a gente tem que delimitar o que dá pra gente fazer, né? E o que é saudável, o que é sua meta, o que vai te fazer se sentir satisfeito de ter feito. Né? Então, quando você começa a organizar tudo isso, você traz muito mais tranquilidade e até motivação de executar, né? Porque você sabe que é possível. Então, junta tudo isso e facilita, né? A vida aí das pessoas. Muito bom. Legal. E, Marília, até pegando um pouquinho disso daí que você falou, você traz já uma característica sua de não ser procrastinadora. E todos nós somos procrastinadores, né, por natureza, é um processo natural, mas pelo que você está contando aí, você sempre teve essa tendência de resolver o que era mais importante primeiro, para depois sobrar aquele tempo livre. Agora,
as pessoas, elas são diferentes, né? Cada pessoa funciona de um jeito, tem gente que já é mais organizada por natureza, tem pessoas que são mais desorganizadas, algumas são mais sistemáticas, outras entendem que a desorganização, o caos é que ajuda ela a ser mais criativa e tal. Eu queria entender, assim, queria que você falasse um pouquinho qual que é a importância de considerar a individualidade da pessoa nesse processo, porque você faz um trabalho individual. Total. Você faz um trabalho de atendimento individual. Sim. Então você deve pegar gente com todo tipo de personalidade, de característica de comportamento, de perfil diferente. Qual que é a importância de considerar essa característica da pessoa? É totalmente importante. Eu acho que a pessoa tem que entender, né, qual que é a característica dela e o que é que vai fazer ela bem, porque às vezes ela está se cobrando algo que não faz sentido para ela mesma. E essa questão que você falou é muito interessante. Tem muitas pessoas que, né, são mais da área artística, da criatividade, assim, elas têm certo preconceito com a organização. Falou de gestão do tempo, sai pra lá, porque você vai atrapalhar minha criatividade. Mas eu tenho exemplos, tá? Provas que funciona, porque tenho gente que trabalha com criatividade, que já foi aluno meu, que já foi cliente meu mesmo de consultoria, que quando a gente organiza as outras coisas, eles sabem que vão dar conta de fazer as coisas que eles precisam de fazer, e eles até delimitam tempo para o horário de criatividade deles, eles ficam muito mais tranquilos e aquilo faz com que a criatividade deles flua muito melhor. Mas é importante entender, e eu acho que a experiência minha com startup foi que trouxe muito isso junto com a de coaching, né? De entender que é na prática que a gente entende o que é que funciona pra gente. Então, assim, eu tenho né, vários tipos de ferramentas e de opções de técnicas para as pessoas testarem, para entender o que é que vai funcionar para elas, porque às vezes o que funciona para mim não funciona para você. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então eu gosto muito de brincar de blocos de tempo, porque quando a gente distribui, os blocos de tempo representam as nossas funções, né? Então eu tenho um bloco de tempo para cumprir com uma função que eu tenho. E aí, sei lá, esse bloco de tempo vai ser um bloco de 2 horas. Ele pode ser encaixado em qualquer horário da minha semana, contando que eu cumpra ele. Só que a gente vai brincando com vários bloquinhos. Então, quando eu faço planejamento, eu enxergo isso. E aí, eu tenho e quero ter flexibilidade dentro dos meus horários. Então, é importante eu entender que dentro dos bloquinhos de tempo, eu posso brincar de Lego e trocar e tudo. Então, é isso que muitas vezes essas pessoas que não gostam de rotina, né, e tudo, e se sentem travadas com isso, fazem. E eu falo com elas, tá tudo bem você fazer isso. Só que você precisa de saber que você vai conseguir dar conta de fazer tudo que você tem para fazer, porque senão fica gerando cobrança. E até o pessoal do GTD, né, e tal, fala, e o GTD começou por causa disso, fala que tarefas incompletas chamam muito a nossa atenção. O que é o GTD? Getting Things Done, né, traduzindo, fazendo as coisas acontecerem, é uma metodologia de organização, um sistema de organização que o David Allen criou, então é internacional, no Brasil eles têm uma franquia para dar cursos e consultorias sobre isso, mas tem livros também que a gente pode aprender sobre, e eu gosto muito de passar porque tem um sisteminha pra gente se organizar de fato em termos de arquivos, tanto digitais quanto físicos. Mas eu acho interessante o conceito que eles trazem logo no início do GTD, que é tarefas incompletas chamam a nossa atenção. Então, é aquela coisa, você tá fazendo alguma coisa e do nada você lembrou, nossa, esqueci de fazer aquilo. Aí você para de fazer o que você tava fazendo focado e começa a fazer um negócio, uma nova coisa, e aí fica 2 coisas incompletas, porque no meio dessa segunda você vai lembrar de outra, e aí vai deixando sempre tarefas incompletas. E isso vai angustiando, vai angustiando, você fica sem acabativa, né? E aí, perde produtividade com isso, porque você perde foco, né? O cérebro, a gente não funciona bem multitarefando, então você começa a fazer um monte de coisa, depois se perde onde que estavam essas informações, onde que você parou quando você começou a fazer a outra. Então, no GTD ele fala muito pra gente fechar momentaneamente esses circuitos abertos. Então, o que é isso? Você ter um lugar ali pra você colocar sua to-do, né, sua lista de tarefas, e fala, você tá focado aqui, você lembrou de alguma coisa? Coloca lá na sua lista, sabe onde que tá essa lista, né? Você vai saber acessar ela e depois vai ser tranquilo de você retomar. Tira aquilo da cabeça, né? Momentaneamente, é exatamente isso. Joia. Respondi, mais ou menos? Com certeza. Que bom. Marília, pensando nos adolescentes, jovens, a organização otimiza os resultados, né? Certamente. Só que a dificuldade é convencê-los disso, né? Sim. Então, assim,
Você consegue dar uma luz para as mães, para os pais nesse sentido? Como que a gente consegue persuadir que no futuro eles vão ver que os pais tinham razão, mas para que eles compreendam que é realmente importante? Olha, eu começo chamando atenção para o persuadir. Eu acho que começa errando aí. Tá. Eu acho que os adolescentes, né, as crianças e tudo, eles precisam de experimentar. Então, quando eles estão passando por aquele processo, eles estão sentindo ali os resultados de alguma forma, né? Existe aquela concepção de crença de que isso funciona, isso não funciona, ou eu tô apertado, não tô. Então, talvez, se vocês proporcionassem uma experiência de tranquilidade, de tipo assim, vamos fazer hoje dessa forma, para ver o que você acha, né? Ou então, senta com ele, pede para ele criar algo que eles achem que vão funcionar para eles. Tipo assim, olha, eu tô estudando muito sobre isso e tudo, você acha que você consegue ser mais produtivo de outra forma? Você acha que você tá feliz assim? Tem alguma... Eu acho que é jogar pro adolescente, se perguntando assim, você tá feliz com seus resultados? Você gostaria de melhorar? O que você acha que dá para fazer? Né? Porque eu acho que quando eles começam no processo criativo deles, isso pode gerar algum resultado. Agora, quando é impositivo, eles têm muita dificuldade. Então, a gente, na experiência que eu tenho na Fundação Estudar, é muito interessante, porque aí os jovens procuram. Quando os jovens querem ter realmente impactar, né, a sociedade, ter um diferencial, uma carreira diferenciada, aí eles buscam isso porque eles querem levar esse resultado. Então, eu acho que é muito de gerar aquela conexão emocional que faz sentido para eles. Então, quem que é a pessoa que inspira eles? O que mexe com eles? Como que você pode levar algum assunto que é do interesse deles para trazer produtividade? Então, às vezes, até, por exemplo, o menino gosta muito de futebol, né? Então, começar a estudar o que é produtividade dentro do futebol, como que ele poderia trazer isso para o dia a dia. E aí, mostrar que, se pegar algum tipo de exemplo, né, e fazer com que ele experimente, de certa forma, se planejar, faz alguma coisa simples para ele experimentar e ver, pô, será que você não vai trazer mais resultados para você assim? Será que você não vai ter mais tempo livre? Essa era a justificativa que me motivava, né? Ter mais tempo para eu brincar. Então, será que se a pessoa tiver mais tempo para fazer o que ela gosta, ou se ela entender que, às vezes, ela estudando mais, ela vai conseguir ser mais produtiva dentro do que ela gosta, né? Então, porque hoje, assim, as profissões estão diversas, de várias formas. E, às vezes, aquele hobby que o adolescente tem pode vir a ser o trabalho dele. Então, eu acho que é muito juntar as paixões deles com a criatividade, fazer com que ele tome iniciativa em relação a isso e ele experimente um pouco da gestão do tempo, né? Dar um planner da Organização Sincera para ele, por exemplo, que é simples, assim, né? E para ele começar a enxergar, pô, se eu fizer isso aqui, eu vou ter mais tempo, menos tempo, como é que é? Então, eu sugiro que faça, que leve um pouco mais de consciência também de tempo. Porque o que eu percebo hoje, e eu fico assustada de fato, de ver que as pessoas não têm consciência de tempo. Elas não sabem o que elas fazem no dia a dia delas. Elas não sabem quanto tempo elas gastam para nada. E aí eu pergunto, às vezes, e elas ficam tentando lembrar e não sabem. Então, quando a criança, o adolescente começa a desenvolver essa questão desde cedo, facilita muito para a vida adulta dele. É um hábito, né, que vai desenvolvendo. Total. E é o hábito também de entender quanto que é 30 minutos, né? A técnica do Pomodoro, por exemplo, vem dizer isso, assim. E ela é uma técnica não só de execução, mas principalmente de consciência de tempo. O que eu consegui fazer aqui em 30 minutos? Aí você revisa, pô, eu tô indo no caminho certo? Não tô? E tal. Então, eu acho muito interessante essas coisas. Mas você, como mãe, e nas suas tentativas, o que já deu certo? Pois é. Essa questão do perfil é muito interessante, né? Eu tenho 2 filhos, um de 9 e um de 11. O de 11 é extremamente focado, centrado, organizado, e ele dá conta das tarefas do dia a dia, faz rápido, faz bem feito, e tem um tempo bem significativo para ele curtir. Agora, o mais novo, ele é um pouco mais disperso, extremamente comunicativo, se envolve, se engaja com todo mundo, mas ele desfoca muito. Então, às vezes, está fazendo uma tarefa que é chata para ele, um para casa, assim,
Então, eu tô nesse momento com ele, sabe? De tentar desenvolver um pouco essa conscientização, de focar, de ser mais produtivo, porque depois ele vai ter um tempo livre de qualidade, né? Porque às vezes ele gasta 2 horas fazendo um para casa, mas vai observar quantas vezes parou, Exato. quantas vezes saiu para contar um caso, quantas vezes inventou que queria comer alguma coisa na cozinha, sabe? Posso te sugerir uma coisa? Pode, por Agora que você favor. tá falando. Então, eu não sei se vocês conhecem a técnica do Pomodoro, né? Mas é uma técnica de você executar em 25 minutos e descansar 5. Então, Uhum. é muito para treinar foco e, como eu disse, né, ter mais consciência de tempo. Mas aí, o que que eu faço? Eu não gosto do Pomodoro pra mim, porque eu já me treinei e o meu foco, ele dura mais que 25 minutos. Então, eu não gosto de parar ali. Mas, eu uso muito o Pomodoro pra me desafiar quando eu tô travada com alguma coisa ou quando eu tô com preguiça de fazer alguma coisa. Então, eu falo, tipo assim, cheguei de viagem, tem que desarrumar a mala, por exemplo. Uhum. Aí eu pego, marco aqui 25 minutos e falo, vamos, Marília, em 25 minutos você vai ficar livre disso, entendeu? Então, eu entendo como um desafio. Talvez se você desafiar ele, fala assim, vamos terminar, em vez de você gastar 2 horas, vamos gastar 30 minutos nisso. Eu vou te ajudar, a gente vai terminar isso rápido. Pode ser que um desafio faça com que ele olhe para isso diferente. Você acha que vai ajudar? Eu instalei no tablet dele o Pomodoro e um outro, que é de uma plantinha que vai crescendo. Sei bem. Porque aí Forest. fica com dó de interromper, né? Porque se interrompe, a plantinha morre. Então, isso é legal. Chama Forest. É, isso mesmo, pois é. Só que o seguinte, a tarefa, o que que não tá tendo uma pegada ainda muito eficiente, porque a tarefa dele é manual, né? Para casa, preencher apostila e tal. Então, acaba que independe. Ele interrompe, sai, vai na cozinha, mas deixa lá a plantinha crescendo. Não é uma interrupção que ele fez, sabe? Então, o aplicativo não lê essa parada dele. Mas o Pomodoro não precisa de aplicativo. Você só precisa de um relógio. O que eu tentei Às vezes o relógio mesmo é até mais eficiente do que o... A ideia que eu tentei te trazer é de você dar um desafio para ele terminar aquilo que para ele é chato em menos tempo. Então, assim, vamos terminar isso aqui em 30 minutos, que aí você vai ficar livre. E fazer ele experimentar o ganho que ele vai ter Isso. se ele focar, se ele direcionar aquele tempo para resolver o que ele tem que resolver, fazer o para casa que seja, né? Aí ele, talvez percebendo o ganho, o benefício, opa, peraí, tive um ganho aqui, foi legal. Isso. Né? Isso. Eu acho que eu vou me dedicar mais, porque o discurso até que eu já venho, mas é um discurso que ainda não tá colando assim com ele, sabe? Mas eu vou ficar junto, né? Assim, vamos lá, vamos trazer algum tipo de recompensa junto, sabe? Com esse desafio. Tipo assim, olha, se você terminar isso em 30 minutos, a gente vai brincar 30 minutos daquilo que ele gosta, né? Então... É uma boa. Trazer a recompensa de curto prazo para criança, eu acho que realmente é algo que pode funcionar ainda mais. É verdade. Vou fazer e te dou um retorno depois. Tá bom. Bom, e deixa eu ver aqui na minha... Você acha que os resultados do desenvolvimento de uma rotina organizada, ela pode ser mensurável? E como? Sim e não. Sim, se você faz esse acompanhamento direitinho, né? No meu caso, eu utilizo o Planner, eu utilizo outras ferramentas e eu faço o acompanhamento diário no Habit Tracker. Então, assim, se você tem todo um sistema, você consegue acompanhar o seu desenvolvimento, principalmente se você está mais habituado a traçar metas SMART, metas específicas. Porque o que acontece é que a gente tem a mania de em vez de falar metas, falar desejos. E aí o desejo, ele não é... Se perde um pouco, né? Então, eu sempre dou esse exemplo, não é porque eu tô incentivando as pessoas a isso, mas porque eu acho que todo mundo já pensou nisso alguma vez na vida, ou presenciou alguém fazendo isso, que é o do emagrecer. Então, né, todo mês lá fala que quer emagrecer. Mas quer emagrecer o quê? Quanto? Quanto tempo? Por quê? Né? E às vezes isso fica só um desejo. E aí você perde essa conexão
com isso. Agora, porque você pode, sei lá, virar e falar que você quer emagrecer 10 quilos em um mês, isso pode ser totalmente inatingível. Agora, se você colocar 2 quilos, entender que é 500 gramas por semana e fazer o acompanhamento disso, junto com o Habit Tracker, por exemplo, que o Habit Tracker, ele é um mapa de acompanhamento de hábitos, né? Então, traduzindo aí, acompanhamento de hábitos. E eu gosto de trazer ele para você pegar as suas metas do mês e trazer elas nas unidades diárias. Ou seja, o que eu tenho que acompanhar diariamente para que no final do mês eu tenha conseguido atingir esse objetivo meu. Então, no caso de emagrecer, né, que é o exemplo, colocar ali, vou fazer 30 minutos de atividade física todos os dias, beber 2 litros de água, sei lá, não comer sobremesa depois do almoço, coisas assim, que são coisas diárias, mas que você tá vendo, você tá acompanhando. No final do dia, você vai lá marcar se você fez ou não. E aí, quando você marca que fez, você gera mais motivação para você marcar mais um X ali. E quando você não marca, você tá gerando consciência que você não está se adequando ao que você tinha se comprometido. Então, gera consciência tanto para você pensar e refletir se você quer aquilo mesmo, quanto para você pensar talvez em outra estratégia. Pô, será que eu tô me exigindo demais ou de menos? Ou tá num horário ruim? Então, quando eu começo a fazer esse acompanhamento diário no Habit Tracker desses objetivos, eu tenho consciência de se eu estou avançando ou não. Não vai chegar uma surpresa. Marquei em um dia ali que eu fiz atividade física, que eu não comi sobremesa, e aí não vai ser nenhuma surpresa se você não emagrecer, né? Mas, em contrapartida, também já foi muito interessante. Eu já fiz esse processo comigo mesma, e aí foi muito legal. Eu consegui marcar quase tudo, e ficou, 7 dias sem marcar. E aí eu brinco que eu comprovei cientificamente o poder da TPM na minha vida. E aí eu consegui ver exatamente que tava ali na TPM, que foi o período que eu comi chocolate. E aí eu falei, cara, tá de boa, entendeu? Eu nunca mais vou me culpar por comer chocolate na TPM, porque é uma coisa assim, quando eu tava super focada, eu não consegui. E mesmo assim eu consegui atingir meus objetivos, porque todo o resto tava ali em ordem. Além do Habit Tracker, tem a própria questão do seu acompanhamento, da distribuição das tarefas. No final da semana, você fazer a revisão do que você fez ou não. Então, você consegue ver ali, pô, tô avançando, esse projeto tá saindo, né? O que eu tô gerando de resultados? Resultados financeiros, mas de projetos mesmo, de coisas pessoais que você quer para você. Então, eu acho que é muito a entrega. As entregas são mensuráveis nesse sentido. Principalmente se você sabe qual que é o seu antes, porque o que acontece, como as pessoas fazem só desejos, elas não sabem mensurar, porque as situações vão mudando, porque você vai avançando e você perde a noção do que você estava antes, entende? Então, tipo assim, se eu não mensurei antes, às vezes eu não vou saber se eu evoluí mesmo ou não, mas se eu deixo isso bem setado no início, fica muito mais fácil. E o que eu ia falar, gente? Esquecida qual que era a outra coisa. Daqui a pouco acompanhar. você lembra. Aqui, e a gente... como que você explica para alguém que não tem organização nenhuma, assim, a vida... Primeira pergunta, rotina está relacionado à organização para você? Sim. Só que eu entendo rotina de forma diferente. Como que você Eu entende? entendo que rotina é uma sequência de atividades que você faz na mesma ordem. E elas podem acontecer ou não nos mesmos horários. Então, eu gosto de colocar rotinas dentro de blocos de tempo. E aí, como eu já expliquei, eles me dão flexibilidade. Então, tem gente que tem rotina de trabalho, por exemplo. Quando chegar na empresa, vai conferir o que tem para fazer, as pendências, vai fazer uma priorização das listas de tarefas, para depois começar a executar o que tem que fazer no dia. Então, isso é uma rotina. Essa sequência de atividades é uma rotina. Só que, quando eu distribuo isso ao longo do meu dia, isso pode variar. E aí, se você vai fazer de uma forma ordenada, sempre na mesma hora e junto, assim, tudo bem, ótimo, é seu perfil e isso funciona para você. Agora, se você vai fazer isso distribuído, de acordo com a sua necessidade de cada dia ali e tal, mas vai conseguir entregar essas necessidades, tudo bem também, você também está sendo organizado e está cumprindo com o seu perfil e com, talvez, o perfil do seu trabalho. O objetivo é conseguir fazer a entrega, né? Exatamente. Ajustando. Até lembrei qual que era a outra coisa que eu ia falar, é que outra coisa que é o mais difícil de mensurar, mas eu coloco no Habit Tracker também, é a satisfação pessoal.
Então, o que eu percebo é quando a gente se organiza e quando a gente consegue, né, ir desenvolvendo, a satisfação vem tranquilidade, muito sentimento de tranquilidade, porque antes é um sentimento de estresse, de cobrança excessiva e tudo. Então, quando você começa a entender, porque o processo de organização, para mim, também está muito junto de priorização, da gente entender que o nosso tempo é limitado e que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer de fato. Então, quando a gente começa a tirar excessos, né, tirar cobranças que são excessivas e entender o que é importante, focar naquilo, aí eu começo a ter, né, mais consciência. Pô, eu tô investindo no que é importante para mim, eu tô fazendo certo, eu tenho consciência disso e eu tô avançando. Então, traz mais tranquilidade. E aí, como que eu mensuro isso, né? Porque é muito difícil, mas eu coloco no Habit Tracker lá um humor, né? Eu coloco humor. Aí eu faço uma carinha pro meu dia, coloco nota pro meu trabalho e nota pro meu dia. Por que que eu fiz isso? Porque eu observei que o meu trabalho mesmo é dinâmico, né? Então, às vezes, eu viajo para dar cursos. E aí, na viagem, pô, sai totalmente da minha rotina, dos meus hábitos ali, não marquei quase nada. Mas eu tô felizona, meu trabalho foi excelente, entendeu? Tudo, então eu dei 10 pro meu trabalho, 10 pro meu dia, meu humor tá feliz, então tá maravilhoso. Não precisa de ter cumprido tudo aquilo que eu estabeleci para uma rotina num dia a dia normal, sendo que eu não estava num dia a dia normal. Então, eu acho importante também essa questão da gente se avaliar e estar satisfeito com o que a gente está desenvolvendo. E trazer isso pro consciente, né? Essa sensação de realização, ela é recompensadora. Exatamente. Por si só. Por si só. Você olha para trás e fala assim, valeu a pena o esforço aqui. Exato. Tô me sentindo realizado por ter organizado melhor meu dia, por ter feito o que eu me comprometi a fazer. Agora, apesar disso, o mundo ele é caótico. A gente não tem controle sobre quase nada e muitas vezes acontecem coisas que impactam o nosso dia a dia e que às vezes mudam tudo aquilo que a gente planejou. Pode ser uma TPM, né, que de alguma forma é até planejada quando você passa a se conhecer melhor e tal, mas tem outros fatores que acontecem e como lidar com a frustração desses momentos em que vem alguma coisa externa, um fator externo e bagunça tudo, um dia que você acorda e não tá bem, você já acorda brigando com alguma pessoa ali que você gosta e aquilo fugiu do seu controle, e aí você não conseguiu controlar bem a emoção e aquilo te impacta diretamente e aquilo afeta os compromissos que você fez com você mesmo. Como lidar com essa frustração? Porque isso é normal, não é? É, muito normal. Então, eu lido com isso e eu falo muito sobre isso, que eu acho que é da forma como a gente interpreta e entende as coisas. Então, a interpretação do que é planejamento e do que é aquilo que você acabou de fazer. Então, eu falo que planejamento são duas coisas. É direcionamento. Então, não quer dizer que é uma previsão, né, que vai acontecer tudo daquela forma, mas você está se direcionando para aquilo acontecer. Então, na melhor das hipóteses, aquilo vai acontecer, senão você vai se reestruturar, que é o segundo passo. Planejamento é direcionamento e é negociação constante, porque a gente não tem certeza, os imprevistos vão acontecer, a gente já tem essa certeza, a gente não sabe o que, mas vai. E aí, então, a gente tem que entender como negociar isso, né? E aí, parte de entender que existe uma negociação é se perdoar. Pô, realmente, é ter uma consciência de, não tô bem hoje. Adianta eu ficar me cobrando, fazer isso aqui? Eu vou ter que renegociar aqui minha semana. Negociar com você mesmo, né? Com você mesmo. As entregas. Então, o planejamento é legal quando a gente já se prepara antes de fazer o planejamento semanal, que quando vem os imprevistos ou acontecem situações até pessoais, internas, emocionais e tudo, você sabe o que você está deixando de fazer. E aí fica mais fácil também de você renegociar. Pô, deixei de fazer isso aqui hoje. Eu vou fazer isso em outro dia, eu vou abrir mão de um horário livre depois no fim de semana, mas hoje eu vou me liberar. O que eu vou fazer com isso que está acontecendo? Né? E aí eu tenho mais poder de decisão, porque eu sei quais seriam, né, as expectativas para aquele momento. Mas, claro, eu acho que se perdoar e se conhecer, né? Porque muita gente fica ali procrastinando porque não quer admitir que não tá bem, que não vai conseguir e tudo, mas, cara, às vezes é só um momento de você chegar e falar, não, agora não tá boa, minha energia não tá boa. Às vezes você não tá num dia ruim, é só naquele momento sua energia tá baixa. Aceitar, então, né? Aceita aquilo e passa por uma outra coisas né? impactam nesse sentimento não tão bom, numa energia mais baixa, né? Uma noite mal dormida, um dia que você se alimentou super mal. Exato. Que também faz parte da organização, né? Que aí quando você começa a ter consciência que isso te atrapalha, então, não que você nunca mais vai fazer isso e tal, não
que isso vai acontecer. Mas você começa a se planejar melhor para isso. Pô, se amanhã é um dia importante, né? Se eu quero produzir muito essa semana, eu vou tomar cuidado para, né, eu não ir dormir muito tarde, não beber, ou algumas coisas nesse sentido. É muito mais, eu acho que tudo isso tem muito a ver com a autorresponsabilidade, né? E a autoconsciência, autoconhecimento também. Então, pô, eu quero entregar isso, mas essa semana foi caótica, aconteceu 1 milhão de coisas diferentes, vieram imprevistos que são super importantes e eu não consegui entregar isso aqui, beleza. Então, se eu sou meu chefe, eu vou simplesmente ter uma conversa, uma reunião interna. Se não, né, se eu tenho que falar com o meu chefe a respeito disso, conversa. Conversa assim que o imprevisto chegar, né, sempre conversar mesmo, deixar as coisas mais claras. E quanto mais organizado, fica mais fácil de ter uma comunicação assertiva, porque você tem consciência das coisas e você pode informar as pessoas, sem deixá-las na mão, né? Que aí torna o processo todo mais fácil. Então, eu acho que é essa mistura aí da gente saber ter consciência das coisas que estão acontecendo com a gente, com o externo, e como que a gente vai lidar da melhor forma com isso, assim, entendendo que é um processo de negociação. A gente, no BER, a gente fala que uma das coisas que influencia, as influências impactam muito a vida da gente. E aí a gente enumera 4 principais pilares, que são as pessoas, a mídia, leituras e o autodiálogo. Legal. E a neurociência explica muito esse poder que as influências têm sobre a gente. Mas aí aqui o que tem a ver com o nosso assunto é sobre o autodiálogo, que a forma que a gente pensa, a forma que a gente conversa com a gente mesmo, a gente se influencia, né? E quando, voltando à pergunta do Léo sobre frustração, quando a gente se frustra em relação a alguma meta por qualquer motivo, por imprevisto ou por procrastinação mesmo, por não estar num dia, num momento bom, a gente tem escolhas, né, de como a gente vai conversar com a gente sobre aquilo. Exato. E aí que você está chamando a atenção para a autorresponsabilidade, ou você pode ficar se culpando, né? E aí quando você entra nesse ciclo de culpa, você perde a oportunidade do aprendizado, que é a conscientização, e corre o risco de repetir, de entrar num padrão negativo de repetição, né? Sim. Uma das coisas que eu trago nos meus cursos, inclusive, é olhar para o que a procrastinação está te dizendo. Porque se você está procrastinando, provavelmente alguma coisa ela está te dizendo ali. Então, pode ser que seja baixa energia, mas pode ser assuntos pessoais, pode ser medo, né? Então, a gente deixa de fazer coisas por vários motivos. E aí, é interessante que você se pergunte, pô, por que eu tô aqui parado? Porque, para mim, a procrastinação é a pior das coisas, assim, né, que a gente pode fazer, porque, de fato, a gente está perdendo tempo. Que a gente está sentado, tentando produzir algo e não está conseguindo. Então, aquele tempo não está sendo nem produtivo e você também não está descansando, não está sendo de lazer proveitoso. Então, por isso que a procrastinação é ruim nesse sentido. É claro que a gente tenta trazer, vamos fazer uma procrastinação produtiva, que é o quê? A procrastinação produtiva é você tomar consciência que você não está bem, então você vai utilizar daquele tempo para você se recarregar. Então, deixa eu fazer um pomodoro aqui para eu recarregar minha energia. Pode ser, às vezes, de dormir 20 minutos ali para você se recarregar, ou vai comer alguma coisa, né? Fazer um lanche, vai ligar para algum amigo, vai, né? Enfim, fazer coisas que vão te ajudar a recarregar energia, ou você pode também fazer coisas que você já teria que fazer, mas que consomem menos da sua energia mental. Então, atividades do dia a dia mesmo, né? De casa, de lavar roupa, né? Organizar ali a cozinha. Essas coisas podem ser feitas no meio, se você trabalha em casa, obviamente, ou está numa situação dessa, quando você está procrastinando, então você utiliza daquele tempo ali que você está com baixa energia mental para você fazer algo que você não precisa de pensar tanto, mas que você teria que fazer. Então, eu acho que tudo é isso que você falou, né? Essa questão da gente trazer para consciência. Então, pô, tô procrastinando. O que eu vou fazer? Por que eu tô procrastinando? É contornável? Não é, né? Então, o que eu vou fazer no lugar disso? Então, vou dar um tempo, né? E tudo. Às vezes eu durmo, no meu caso, eu durmo, ou eu chamo meus amigos. Tipo assim, eu sempre gostei muito de estudar junto, em dupla, em grupo, e eu sinto falta no meu trabalho, né, muito individual várias vezes. E aí, quando eu tô travando muito, assim, alguma coisa tá enrolando, pô, segundo dia que eu tô enrolando,
Aí eu ligo pra alguém e falei, a gente pode encontrar hoje e tal, pra fazer isso? E já funcionou muito pra mim esse tipo de coisa. Então, é se conhecer, né? Então, se eu já estudei muito em conjunto, e eu sei que em conjunto eu produzo, pois pode ser feito pro meu trabalho hoje, por mais individual que seja. Que aí a pessoa me ajuda e depois eu ajudo ela, e aí vai fluindo. E aí, naquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, não sei se vocês já leram, Sim. mas é um livro muito legal, fala dessa parte da socialização, né? A importância, uma das 7 regras lá, sobre a socialização para você melhorar seu bem-estar, né? Porque quando você compartilha com seus amigos, lógico que a gente tem que saber com quem, né? Mas quando você compartilha com seus amigos as suas dificuldades, as coisas ficam mais leves, e vem Troca, ideias, né? vem trocas que te auxiliam. Eu sou super a favor, eu adoro. Até porque, como eu trabalho home office, então tem hora que dá uma pane no sistema, né? De ficar sempre no mesmo lugar, sozinho e tal. E aí eu falo, gente, vamos sair, pelo amor de Deus. E eu adoro, eu gosto muito, isso é um valor pra mim, né? Então... E isso, Marília, que você está falando aí da procrastinação, desses momentos em que a gente não se sente produtivo, aqueles momentos em que você simplesmente está ali se deixando levar, né? Você não está produzindo nada, mas também você não está descansando, você não está divertindo, você está naquele meio do caminho e isso gasta a sua energia. Eu fiquei lembrando de um conceito que é o da lei de Parkinson, né? Que a lei de Parkinson fala que não importa quanto tempo você tem para executar uma determinada tarefa, a tendência é que você ocupe todo o tempo que você tem disponível. Então, independente de você ter 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas para executar alguma coisa, se você não traz aquilo para a consciência, se você não se organiza para fazer aquilo ali com foco, a tendência é que talvez você poderia fazer aquilo em meia hora, você gasta 4 horas porque você acomoda a sua energia naquele tempo disponível ali. E isso tem a ver com esse processo da procrastinação. A lei de Parkinson, ela tem tudo a ver. É uma técnica para parar com a procrastinação. Para parar com a procrastinação. Que ela vem dizer para definir prazos curtos, né? Na verdade, eles fazem um estudo das moléculas, né? Então, vem trazer da física e falam que o trabalho se expande enquanto houver tempo. Isso. Então, perfeito. enquanto houver tempo, vai ter trabalho. Ele mostra um gráfico de trabalho, né? De tempo. E aí, as moléculas, elas já teriam terminado. Elas realizaram, sei lá, 90% do trabalho que elas teriam que realizar. Mas ainda há tempo. Então, vai se expandindo esse trabalho, assim, ao longo do gráfico. E aí, né, o que eu trago nos meus cursos é a síndrome do estudante, ou a síndrome do brasileiro, que eu também gosto de falar, que a gente faz exatamente o contrário. Enquanto há tempo, há procrastinação. E a gente deixa lá, né, tem a data de entrega e a gente geralmente começa a fazer ali na véspera. Muitas vezes passou o pico, né, do trabalho, tá na data de entrega, passa a data de entrega, você ainda está terminando de entregar. Então, essa é a lei do estudante, né? A síndrome do estudante. A síndrome do estudante, somada com a lei de Parkinson, somada com um ambiente multitarefas, que é o que a gente tem hoje. Exato. Né? E um ambiente hoje em dia também a gente está sempre muito conectado, a gente sempre tem a necessidade de estar conectado. Então, o tempo inteiro tá lá o celular piscando a tela, chega uma mensagem do WhatsApp, chega uma notificação do Instagram, chega uma mensagem do LinkedIn, e o tempo inteiro a gente tá lá, toda hora para olhar. Quer dizer, síndrome do estudante, mais lei de Parkinson, mais ambiente multitarefas e redes sociais, isso daí é completamente nocivo se a gente se deixa levar, não traz para o nível consciente, a gente não se organiza para mudar esse cenário, a gente se deixa levar. Né? Modo de vida, deixa a vida me levar. Isso. E não é fácil, né? Assim, vale dizer que ninguém tá falando aqui que vai ser fácil esse processo. E muitas vezes, para mim, é difícil. Porque, como o Léo disse, as redes sociais também é a minha ferramenta de trabalho. Então, pro profissional autônomo, por exemplo, ele precisa de ter ainda mais consciência sobre o tempo dele e sobre as atividades que ele tem que fazer, porque senão ele começa a trabalhar e não para, só que ele não tem acabativa nenhuma, porque o tempo inteiro ele está entrando para responder cliente e ele não consegue finalizar as coisas que ele precisa de fazer. Então, assim, como hoje a gente está com a ferramenta de trabalho no mesmo lugar, onde é a ferramenta de lazer, no mesmo lugar, onde ela acompanha a gente 24 horas, é um processo muito insano mesmo e que é difícil, de fato, né? É um desafio diário aí pra gente entender, ter consciência. E aí o que eu falo para todo mundo, e ainda mais, né, chama atenção para os profissionais autônomos, é que se a gente não colocar um limite, ele não existe.
Então, o limite tem que partir da gente. A gente tem que estabelecer o limite para o outro respeitar a gente e para a gente se respeitar. Porque senão não tem período para terminar de trabalhar. Toda hora é trabalho. E existem várias cobranças que vão surgindo a partir da falta do limite. Então, tem cliente que começa a te mandar mensagem meia-noite e querer resposta, né? Porque não basta mandar, mas também cobrar uma resposta. Então, se você não começa a estabelecer limites, isso fica bem complexo. E o limite começa por você, para você também saber a hora que você tem que parar de trabalhar, porque o trabalho não vai parar, né? Você vai ter sempre trabalho para fazer. Então, você vai ter que estabelecer com você o seu horário de trabalho, o seu limite ali para trabalhar e tudo, porque por mais que ele mude, né? Por mais que os dias tenham características diferentes, você tem que colocar um limite, porque senão você nunca vai descansar, nunca vai parar, nunca vai E ter como isso. que esse limite, na prática, funciona? Silenciando o telefone, colocando algum aplicativo para te avisar, para cortar a notificação e... Olha, então, eu acho que aí vai ser, cada um vai entender a sua forma, Mas né? são métodos esses. Sim, você pode colocar algum tipo de alerta, né, alarme e tudo, mas para mim funciona muito fazendo meu planejamento semanal e entendendo que horas que eu vou parar de trabalhar ou, né, até que ponto que eu quero entregar, se eu entregar isso antes, beleza, eu tô livre ou não. Então, eu estabeleço certas metazinhas, tanto de hora quanto de coisa. Vamos pensar no adolescente. Ah, sim. Então, tá lá, o grupo de WhatsApp dele, Não da para. escola, pipocando o tempo todo, o Uhum. namorado, a namorada mexendo. Vamos imaginar uma rotina aqui com o plus do movimento do celular o tempo todo. Sim. Bom, um estudante de ensino médio acorda às 6 horas da manhã, chega na escola às 7, tem aula até 12h40, mais ou menos, vai para casa, almoça, descansa um pouco, tem que estudar para o Enem, porque desde o primeiro ano, 7º ano, 8º, 9º, né? A coisa já tá pesada. Lancha, depois na parte da tarde uma aula extra classe, um inglês, um esporte que vai fazer. E ainda tem o namorado, a namorada, ou o ficante, ou não sei. Enfim, são muitas tarefas. Aham. Tem o celular que dispersa ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta de estudo, Sim. né? E a questão da própria imaturidade ainda, porque a gente acaba buscando esse autoconhecimento, porque a gente começa a sentir, né? Uma dor, assim, uma necessidade, E o adolescente muitas vezes não tem essa maturidade que nós já adquirimos. Uhum. Então, como que que dica você poderia dar para que ele consiga ser mais produtivo e se sentir mais satisfeito no dia a dia dele? Então, eu acho que o processo é bem parecido. O que a gente vai tentar, talvez, é gamificar esse processo, né? Trazer algumas recompensas a mais de curto prazo ou torná-lo um pouco mais divertido. Eu acho que vai depender do perfil do estudante mesmo. Mas o que eu sugiro é que realmente fique sem o celular na hora do estudo. Porque a gente tem que tirar as nossas formas de ser interrompido, né? As distrações, As né? distrações. Então, assim, as distrações estão o tempo inteiro aí. E, realmente, essas ferramentas de redes sociais, elas são feitas para que a gente fique lá. Porque nós somos o produto que eles vendem, né? Então, é importante para eles que a gente fique lá. E é atrativo, de fato. Tem um monte de coisa. O que você está seguindo é porque você gosta de ver. Então, é atrativo. Você quer receber notícia lá do seu amigo, conversar, fofocar, né? E, enfim... E aí, o que é interessante beleza, eu vou ter tempo para isso. Né? O adolescente não vai deixar de fazer isso nunca. Então, o que ele tem que se comprometer? Nem é para deixar, né? Como não é para já deixar. falou. Mas, assim, é se comprometer com qual que é o período mínimo de estudo aqui, quanto que eu consigo deixar essas distrações de lado por um tempo para que eu consiga entregar o que eu preciso. Então, na hora de estudar pro Enem, não adianta falar que vai estudar pro Enem e tá com o celular do lado, sabe? Vai fazer o App Prova, né? Que é uma ferramenta que eles estão estudando hoje, que eu sei. Tenta fazer isso aí ou
em conjunto, né, com mais alguma pessoa para estimular essa concentração, apesar de tendo essa troca. Então, acho que isso ajuda. Ou, talvez, no computador, tirar um pouco do celular e aí lembrar de, né, não usar o WhatsApp Web. Tirar notificações. Então, notificações eu acho que, assim, são coisas básicas, mas que muita gente esquece. De tirar as notificações o tempo inteiro chegando, de grupo, por exemplo. Não faz sentido nenhum a gente ter notificação de grupo chegando, né? Então, é realmente tirar, cortar as distrações ao máximo possível. E uma coisa que eu gosto de trazer muito é criar rituais de concentração. Então, sabe os nadadores, o Phelps? Ele não tem um processo para ele... Toda vez que ele vai nadar, ele faz aquela mesma coisa, né? É um ritual. Então, ele tem um momento ali de se concentrar, de ficar sozinho. Depois, ele pega lá, né, a touca, o óculos dele. É tudo a mesma coisa. Ele criou um hábito. Uma mesma música, né? Porque ele aquilo ali vai clima. Trazendo para a mente dele, vai mostrando, sinalizando para o mood, né? O que ele tá entrando? Como que ele tá... O que vai vir agora? Então, é interessante que o adolescente, né? E talvez os pais ajudem ele a criar um momento de concentração. Então, eu tenho o meu. E é muito simples. Então, o que eu faço quando eu vou pegar uma tarefa mais que me demanda mais, realmente reorganizar a minha mesa, porque geralmente eu já começo a trabalhar numa mesa organizada. Mas a gente vai começar, mexe com muita folha, às vezes, e tudo. E aí eu reorganizo a minha mesa. Faz aquela organização sincera da mesa, né? Por favor. E pego água, que eu sempre tô tomando água, então para não ter que levantar, por exemplo, pego água, coloco uma música clássica, assim, uma instrumental, eu gosto, isso me ajuda a concentrar. E vou, assim. Então, é basicamente isso que já me diz. E aí, é engraçado, porque às vezes eu começo a fazer simplesmente no flow, né? Passo de uma tarefa para outra e já começo a fazer. E aí eu começo a perceber que eu não tô tão concentrada. Aí eu, tá faltando minha musiquinha. E algumas coisas, assim, ajudam, né? A você setar o mood aí para começar a ter isso. Então, eu acho que é cortar distrações, principalmente para adolescente, porque é muito difícil mesmo. Ainda mais pelo perfil, né? E fase que eles estão. E também tentar criar um mood, né, um ritual para facilitar a concentração. Joia. E aí, Léo? Mas, gente, a gente já está indo para quase 1 hora de entrevista. Eu tô adorando. Falando demais, muito. né? Mas olha... Não, mas é porque a gente vai entrando em flow mesmo, né? Porque é tão interessante e a gente aprende tanto com... já tô falando que aqui tem várias dicas, vários spoilers do curso de Organização Sincera. Não, eu já tô aprendendo doida para fazer. Com certeza, tô aprendendo bastante aqui. E o assunto, todo assunto que envolve comportamento humano, a gente adora, né? Nós três aqui nos fascina. Então, esse é um assunto que está totalmente relacionado com o comportamento humano. Sim. Muito legal. Inclusive, é isso que me motiva. Eu acho, assim, muito bonito, né? No fim das contas, o que mais me motiva no meu trabalho é porque gestão do tempo, né? O que é o tempo? É a nossa vida. Então, assim, o que a gente está fazendo diariamente, o planejamento ali, o que está no planner, é o que eu estou fazendo da minha vida. Então, ali é como se fosse um diário, né? Das minhas atividades, do que eu estou alcançando, dos meus resultados. Então, eu acho muito bonito olhar para isso dessa forma, assim, né? Então, eu não estou simplesmente querendo produzir mais para ser aquela pessoa dos gráficos e entregáveis apenas. Não, eu quero produzir isso porque isso é importante para mim, porque assim eu tô construindo o que tá acontecendo com a minha vida, né? Então, é muito legal isso atrelado com o comportamento. Bacana. E você falou aí de spoiler do curso. Isso. Fala do curso. Né? Então, super novidade aí, né? Porque, na verdade, eu lancei curso online ano passado, mas foi num formato mais MVP, assim, webinário, né? Eram sessões online, que eu fazia 3 sessões online de 2 horas, onde eu estava participando com as pessoas. E aí, agora, finalmente, gravei. O meu curso vai ser na plataforma, né? Tradicional, onde as pessoas vão poder acompanhar, né, os módulos certinho, e aí vai vir gestão do tempo, vai vir o sistema de organização com GTD, vai vir dicas, né, contra a procrastinação, essas coisas todas. Então, eu acho que uma das características que eu pego, né, da engenharia é a capacidade de conseguir simplificar
as coisas e trazer realmente de forma mais objetiva assuntos que às vezes são mais polêmicos ou complexos. Uhum. Então, eu gosto de pegar um pouquinho de cada e trazer isso de forma mais prática. Então, a parte de gestão do tempo tem muita coisa para você realmente pegar e fazer, né? Porque eu acredito que você aprende fazendo. Uhum. Então, eu trago muito conteúdo no curso sobre todos esses temas, mas de forma a levar vocês mais para a prática mesmo. E vamos ver aí que em breve vamos ter lançamento do curso. Mas já tem previsão de data? Previsão para o final de março. Final de março, tá. Então passa seus contatos aí, sua rede social, enfim. Curso o que presencial tiver. você tem também? Você faz Tenho, curso? não tô fazendo muito aberto, é bem assim. Grupos fechados? Sim, eu faço em company e faço às vezes grupos abertos, mas ainda não tenho turmas fechadas ainda. Mas, assim, essas coisas vão saindo on demand, assim. Uhum. Então, geralmente sai do nada, então tem que ficar ligado nos Uhum. cursos presenciais. Até porque, olha, outro Fala. super spoiler. Não, a carinha, a carinha que ela fez ali. Agora vai ter não. que falar, Marília. Eu tô agora. curiosíssima. Estou me mudando para São Paulo. É mesmo? Pós-carnaval. E aí, vou começar a explorar esse mundo de lá Que também. show de bola. Mas assim, né, minha casa é aqui, minha casa é de família, de amigos, né, amo BH e vou estar sempre vindo também, então isso não impede nada. Eu vou continuar provavelmente fazendo alguns cursos presenciais aqui em BH, mas também vão me encontrar mais por lá. E aí no online, né, eu gosto muito de direcionar meu trabalho pro online, porque assim eu consigo realmente explorar mais pessoas, assim. Eu tenho clientes lá do Nordeste, né, do Sul e tudo, é muito legal. E isso também me dá mais flexibilidade de lugar pra morar. Então, eu gosto muito de viajar e tudo, então tô nessa. E aí, pra me achar, né, pra ficar atenta às novidades, o Instagram, organizacão.sincera, organização sincera. Meu e-mail é olá@organizaçãosincera.com.br. E é isso, né? No LinkedIn é Marília Teixeira Cordeiro, se eu não me engano. Mas pode acompanhar no Instagram, mandar mensagens, estou sempre por lá. E é bem fácil o acesso. Joia. Show. Última coisinha que eu queria que você falasse é sobre o planner lindo que vocês lançaram. Eu vi nas redes sociais, maravilhoso. E fala pra gente qual é o diferencial dele, o que as pessoas podem esperar de encontrar nele. O Planner, na verdade, ele é uma ferramenta que eu criei para que os meus clientes pudessem aplicar minha metodologia na prática de forma simples e eficiente. Então, realmente, eu trouxe aqueles desenhos que eu fazia lá desde a 8ª série e tudo, para um caderno, né, um planner. E por que eu falo que ele é planner, não é agenda, né? Porque ele, de fato, te ajuda a se planejar. Então, tem espaço para você colocar suas metas, seus objetivos e distribuir isso de forma simples. Então, eu realmente prezo muito por isso, né? E dá para você visualizar a sua semana, visualizar seu mês. Tem o Habit Tracker, né? Que são coisas que não tinham nas outras agendas mais similares que eu tinha encontrado. Então, eu realmente criei ele para aplicar o que eu ensino, né? Então, é só seguir aí. Muita coisa é como se eu estivesse te perguntando o que você tem que fazer. E você vai guiando. Então, o Planner realmente ele é estratégico nesse sentido de eu não quero ser uma papelaria, mas eu quero que as pessoas se organizem. E ele é a forma mais simples de você pegar para executar isso aí que eu tanto falo. Léo, levanta, mostra aí na câmera aqui, ó. E onde encontrar? Estica o braço mais. Onde que eu encontro esse planner, Marília? Lá no, Lindo, hein? No Instagram. Lindão. Ficou lindo. Parabéns. Tem o Tem azul link com lá? rosa e o azul também. Tem o link lá no meu Instagram e tem no site também. Esqueci de falar o site, né? Legal, fantástico. Diga. www.organizaçãosincera.com.br. Ótimo. Isso aí. Muito bem, gente. Quero agradecer demais. Foi muito legal. Foi Um prazer gostei. enorme. Aprendi muito Que bom. com você. Muito, muito, muito. Léo, muito obrigada pela parceria, pela contribuição aqui, né? De me ajudar a
espremer, Marília. Eu que Foi te muito agradeço, legal. eu que te agradeço o convite. Foi uma delícia passar essa 1 hora e pouquinho com vocês nessa sexta-feira de carnaval, 21 de fevereiro. E para mim é um privilégio estar aqui sentado ao lado de vocês, conseguindo contribuir um pouquinho com esse tema que eu acho que é tão relevante, tão importante, que pode ajudar tanta gente, pode contribuir tanto para o desenvolvimento de tanta gente que está perdida, que está desorientada. Então, um trabalho muito bacana que a Marília faz e que não preciso nem falar que eu recomendo. Muito bom. Marília, só te dando uma dica, tá? Que daqui a um tempo, a próxima vítima vai ser o Léo. Ele vai vir falar aqui pra gente sobre as técnicas de negociação no mundo corporativo. Então, ó, se ele foi muito cruel hoje com você, já fica o convite se você quiser vir me ajudar, tá? A sabatinar quando a vez dele chegar. Vai ser um prazer. Muito bom, gente. E só percebendo aqui, ó, sexta-feira de carnaval à tarde deve estar bombando. A gente está aqui num dos cruzamentos mais movimentados de Belo Horizonte. Estamos no olho do furacão aqui, Praça da Savassi. E a acústica do estúdio, né? Isso que eu quero chamar a atenção, assim. Você não ouve absolutamente nada. Nada. Esse acho que foi o teste dos testes. Verdade. Muito legal. Gente, um beijo, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.